Muito bem, pessoal. Hoje vamos dar início a mais um módulo do nosso curso de informática para o concurso da Polícia Federal em 2025, o curso Infopol 360. Hoje nós vamos começar um novo módulo que trata sobre conceitos de proteção e segurança. Seu edital anterior foi o tópico 4. Nós vamos iniciar falando aqui sobre as noções de vírus, worms e pragas virtuais, tá certo? Vamos lá então, vamos começar conceituando o que é um malware. Pessoal, malware é a junção de duas partes, duas palavras em inglês, é a junção de malicious software. Isso quer dizer que o malware ele é um software malicioso por natureza, tá certo? Então, malware, programa criado com a intenção maliciosa, né, como roubo de dados, espionagem, sequestro de informações ou simplesmente para causar danos aos sistemas. Então, pessoal, os objetivos mais comuns dos malwares, e aqui eu estou colocando malware como uma categoria geral dentro dos malwares, depois nós vamos delimitar diferentes tipos, né, desses softwares maliciosos, aí, como os vírus, os worms, os Trojan horses, os bots, botnet, enfim, você vai ficar sabendo, você vai aprender sobre todas essas pragas virtuais aqui comigo, aqui no curso Infopol 360, tá bem? Então aqui, os objetivos mais comuns dos malwares. Em primeiro lugar, aqui na atualidade, né, o roubo de dados. Muitos dos malwares criados hoje em dia são para se obter senhas, são para se obter dados bancários, né, para causar aí um prejuízo financeiro ou para obter, né, para o atacante obter aí um benefício financeiro em desfavor da vítima, tá bem? Então, roubo de dados é um objetivo bem comum dos malwares. Outro objetivo, controle remoto por meio das redes robôs, as chamadas botnets. Vou explicar mais para frente o que é o bot, o que são as botnets, tá? Pode ficar tranquilo. Outro objetivo, corrupção ou exclusão de arquivos, muito comum também, né? Um malware ele ser criado para corromper os arquivos de um dispositivo, para excluir arquivos de um dispositivo, para esconder arquivos dos seus usuários, ou simplesmente para não deixar que o usuário tenha acesso aos arquivos de um determinado dispositivo. Também um objetivo bem comum é a espionagem, né, por meio aí dos spywares, podem ser divididos em keyloggers e em screenloggers. Vamos ver essas definições mais à frente também. Outro objetivo aqui, sequestro de dados, né, por meio do malware denominado ransomware, muito comum e que já causou muitos prejuízos financeiros até em administrações públicas. E um objetivo comum também, né, dos malwares é conseguir uma propagação, de preferência uma propagação em massa para atingir a maioria de hosts, a maioria de vítimas que esse malware conseguir, tá certo? Vamos passando aqui então, que a gente vai ver aí os principais tipos de malware. A gente vai só dar uma passada bem rápida, porque depois a gente vai entrar em detalhes aqui sobre todos esses tipos de malwares, tá certo? Então, vírus. O vírus é um malware que precisa de um arquivo hospedeiro para se propagar sem um arquivo que possa ali hospedar esse vírus, então ele não tem a condição de se propagar, né? Outra característica dele também é que ele precisa ser executado pelo usuário, a gente vai ver isso mais à frente, pode ficar bem tranquilo. Tá? Temos também aqui o worm, né? O worm, diferentemente do vírus, ele se autopropaga sem a interação humana, então ele não precisa ser executado, ele vai se propagar através da rede, aí, explorando falhas nas redes, falhas nos softwares operacionais. Tá? Temos também aqui o Trojan, que se disfarça como um software, um aplicativo legítimo para embutir outros tipos de pragas virtuais dentro do dispositivo. Temos também o spyware, né, que coleta informações sem o consentimento do usuário. Dentro do spyware, nós vamos ter algumas subdivisões, algumas subcategorias. Temos também a ransomware, né? Falei um pouquinho do ransomware para vocês, sequestra os dados aí do usuário e exige um resgate, né, para que seja liberado o acesso a esses dados. Normalmente, já adianto aqui que o acesso ele não é liberado, mesmo que a pessoa pague, né, o valor que está sendo pedido. Temos também aqui o adware, que exibe propagandas indesejadas e também pode coletar informações dos usuários para exibir propagandas direcionadas, né? Aí já se tornando um tipo de spyware.
Temos também o rootkit, né, que é um kit que pode ocultar a presença do usuário em um sistema operacional. Então, todos esses tipos de malwares aqui nós vamos ver agora no detalhe e vamos começar pelos dois mais importantes, são os dois que mais costumam cair em prova, que são os vírus e os worms, tá bem? Vamos então para o próximo slide aqui, começando pelo vírus de computador. Pessoal, vírus então, principal característica, ou as duas principais características, né, do vírus é que ele precisa de um arquivo hospedeiro, tá? Então, ele precisa estar embutido, ele precisa estar colocado dentro de um arquivo. Ele precisa de um arquivo para se hospedar. Sem esse arquivo, ele não consegue se propagar. Que tipo de arquivo costuma ser o hospedeiro do vírus, tá? Arquivos executáveis, como o .exe com a extensão .exe, né? Extensão .bat também, tá? Extensões aí, arquivos do tipo docm, que são as macros dos pacotes Office, né? Pacotes de escritório aí como Word, Excel, Calc, Writer, né? Todos esses têm essa condição, então, de se criar macros, né? Que são arquivos com rotinas que são criadas para automatizar os serviços. Então, os vírus podem estar embutidos também dentro dessas macros, tá certo, pessoal? Então, uma das características principais aqui do vírus é que ele precisa, né, de um arquivo para se hospedar. Outra característica é que ele só é ativado mediante a ação do usuário. Então, se o usuário não tiver uma interação com o vírus, ele não vai causar dano nenhum. Ele começa a causar dano a partir dessa ação do usuário. Que ação seria essa? Por exemplo, abrir um anexo de e-mail infectado, tá bem? Então você vai lá, né, clica naquele anexozinho de e-mail que está te enviando aí uma fotinho, né, aquela fotinho da festa da semana passada, você quer dar uma olhada, quer abrir, quer ver quem estava lá. Quando você vê, você executou aí um malware, executou um vírus dentro do seu dispositivo. Então, né, sem a ação do usuário, o vírus ele não é executado, ele necessita dessa ação, né, humana para que ele possa ser executado, para que ele possa causar seus danos, tá bem? Outras características aqui, que ele pode se replicar, ele pode corromper arquivos, que é bem comum, né, um vírus causar aí corromper arquivos, né? Ou ele pode apenas se espalhar dentro do seu dispositivo aí, aguardando alguma nova tarefa, aguardando um novo comando para poder causar os seus danos, tá certo? Então aqui vamos delimitar como os vírus de computador se espalham, tá? Então, eu já tinha falado para vocês aqui em cima, né? A ação do usuário aqui, uma das ações dos usuários que podem aí abrir um vírus, né? Podem infectar um dispositivo com um vírus, que é abrir anexos de e-mails infectados. Outra forma, né, que esses vírus eles têm de se propagar é por meio de programas piratas, né? Você vai lá, baixa aquele seu programinha, né, que você não quer pagar os royalties aí, e acha que está abalando, acha que está 100%, quando vê, você instala aquele software pirata ali no seu computador, né, no seu dispositivo, e acaba com isso também instalando um vírus por ali. Muito comum, né, em programas piratas aí, se ter vírus, né, principalmente aí esses programinhas que fazem crack, né, que burlam as senhas de outros programas. Esses softwares, não raras às vezes, eles contêm vírus, tá bem? Então, também aqui por meio de pendrives, né, com a função de autoexecução ativada, CD-ROMs também com essa mesma função ativada, eles são passíveis de conter vírus e são uma forma aí desses vírus se espalharem, tá? Através de pastas compartilhadas na rede também, né, que contém algum vírus ali, algum desconhecido vai naquela pasta compartilhada e acaba executando um arquivo que contém um vírus, e ali ele já começa a se espalhar aí pela rede, tá bem? Então definimos os vírus, vimos algumas de suas características principais e de como ele se espalha, e agora vamos ver quais os tipos de vírus que são mais cobrados em provas de concurso. Exatamente, isso aí. Os vírus, eles também são classificados em alguns tipos e a gente precisa saber de alguns, né, para a prova de concurso público, tá? Aqui eu trouxe os mais cobrados, tá, pessoal? Nós temos alguns outros, né, mas são muito poucos ou nem são cobrados em prova, então
não trouxe aqui para vocês. Aqui realmente é só o que eu acho, o que eu tenho quase certeza que pode cair na sua prova. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o vírus de arquivo, né, que é o vírus normal, o vírus na sua forma natural, que é aquele que infecta os arquivos executáveis, né, como eu já havia comentado com vocês, né, infecta arquivos .exe, né, com extensão .exe, extensão .bat, mas que também infecta aí arquivos do Office, né, os arquivos de macro do Office. Então, esses são os vírus de arquivo, os vírus na sua forma natural. Além disso, nós temos os vírus de boot. O vírus de boot, ele infecta o setor de inicialização de um disco de armazenamento. Ele infecta ali a MBR, né, a Master Boot Record, tá? Esse é o setor onde ficam gravados os arquivos de inicialização do ou dos sistemas operacionais do seu dispositivo. Então existe um vírus que infecta essa parte e a partir dali você já não consegue mais inicializar nenhum sistema operacional que tenha aí no seu dispositivo, tá? E temos também a vírus de macro, né? Tinha falado aqui, comentado a respeito aí das vírus de macro, então que usam as macros dos documentos do Office para executar alguma tarefa danosa no seu dispositivo. Mas, professor, e o que são macros? Macros são scripts criados em documentos do Office para que se possa automatizar alguma tarefa. Por exemplo, eu posso criar uma macro para toda vez que eu abrir um arquivo, ele já vir com algum texto pré-digitado, né? E também com algumas configurações daquele texto ali já montadas no meu arquivo, tá bem? Então, a macro, ela automatiza ali algumas rotinas, algumas tarefas, né? Você pode automatizar alguns serviços dentro dos documentos do Office. E, com isso, essas macros, elas podem conter rotinas também que vão causar estragos aí no seu dispositivo, nos seus arquivos, tá? Você pode criar uma macro, por exemplo, ali que toda vez que você abrir um arquivo X, outros 100, 200 arquivos de mesma extensão, eles vão ser abertos no seu computador. Isso com certeza traria uma sobrecarga ao seu sistema, né? Causando até mesmo uma paralisação. Isso é só um exemplo, tá, pessoal, de alguma tarefa que poderia ser feita. É óbvio que a gente poderia conseguir fazer muitas coisas aí criando macros, tá bem? Nós temos também aqui os vírus de script, que usa linguagens, por exemplo, como o JavaScript, para inserir em documentos web, né, em páginas da internet, algum script que possa ser executado logo que o usuário entra naquela página de internet. Então, é possível, né, com o JavaScript, criar scripts auto-executáveis para que toda vez que você entre ali, ele execute diretamente, sem ação nenhuma sua, sem ação nenhuma do usuário, né? E com isso fica muito fácil, por meio dessas rotinas, né, você ser infectado com alguma praga virtual. E por fim, eu trouxe para vocês aqui a classificação de vírus polimórfico, que é um tipo de vírus que a cada infecção, né, a cada movimento que ele faz, ele muda o seu código. Então, ele fica, né, se alterando a cada vez que ele passa ali de um lugar para o outro, ou a cada vez que ele infecta uma nova máquina. Então, ele já muda o seu código para que seja mais difícil de algum anti-malware consiga detectá-lo. Vistos então os principais tipos de vírus, a gente vai passar para os worms, também muito importantes para a prova de concurso. Os worms costumam cair bastante, principalmente, né, essa diferenciação entre vírus e worms, no sentido de que o worm ele não precisa de hospedeiro, ele se propaga sozinho, tá? Diferentemente do vírus, né? Então, o vírus ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de uma ação do usuário, precisa que ele seja executado, né, para causar algum dano ali ou para se propagar. Já o worm não. O worm ele não precisa de hospedeiro, ele não precisa de que alguém o execute, ele pode se propagar sozinho aí pelas redes, explorando falhas nas redes, explorando falhas nos softwares, nos sistemas operacionais, tá bem? Então, as características principais, né, aqui é que o worm ele se autopropaga pelas redes, explorando as falhas em sistemas desatualizados. Então é muito importante que você mantenha aí seu sistema operacional atualizado, tá? Para que você não seja infectado por um worm. O worm ele pode causar então uma sobrecarga na rede, né? Porque quanto mais ele conseguir se propagar, mais ele vai deixando aquela rede lenta, né? Porque são
arquivos, são dados que estão transitando na rede e isso causa com certeza uma sobrecarga. E o worm, então, ele pode simplesmente ser um arquivo aí que vai se propagar causando essa sobrecarga na rede, ou também ele pode carregar códigos maliciosos dentro dele para causar algum outro tipo de dano aí no seu dispositivo. Então, ele pode ter um payload aqui, que é a carga útil do arquivo, né? Pode ter esse payload de código malicioso, tá? Causando outros tipos de danos que não somente a sobrecarga na rede. Mas, né, a principal atividade, a principal intenção do worm é causar essa sobrecarga na rede de computadores, tá bem? E aqui nós temos também as formas de propagação, tá? Forma de propagação, então, já havia comentado, né? Vulnerabilidades na rede, né? Alguma porta aberta sem necessidade, né? As portas lógicas que nós já vimos lá no módulo de redes de computadores, para que servem, né? Se alguma porta estiver aberta ali e que o worm ele tem acesso fácil a essa porta aberta, então é por ali que ele vai conseguir se propagar. Outra vulnerabilidade na rede também, né? Os sistemas desatualizados, né? Sistemas operacionais desatualizados também podem ser utilizados pelos worms, né? Essas falhas para sua propagação, e-mails automáticos com links ou anexos, então a abertura automática desses anexos de e-mails, ela deve ser desabilitada, né? Para que isso não aconteça. E também pode se propagar aí o worm por dispositivos da internet das coisas, né? Dispositivos IoT inseguros, principalmente aqui as câmeras IP, que estão bastante na moda, né? Mas são bastante inseguros nesse quesito, tá certo? Vamos passando aqui para o próximo slide para a gente ver como se prevenir destes vírus e worms. Também há algumas questões nas provas de concurso público que falam, que comentam, né, sobre a prevenção de malwares, tá certo? Então, especificamente aqui para os vírus, tá? Não abrir anexos desconhecidos, sempre fazer uma verificação com o antivírus ali destes anexos antes de abrir, assim como anexos desconhecidos, qualquer outro tipo de arquivo, né, que você tenha ali alguma desconfiança de que ele possa ser um vírus, verifique esse arquivo com o antivírus antes, né? Então, sempre importante ter um antivírus atualizado aí no seu computador, no seu dispositivo, funcionando, operando, sempre com antivírus, tá bem? Desativar as macros no Office. É claro que se você trabalha com macros, né, com essas rotinas automatizadas nos documentos do Office, você não vai poder fazer isso por completo. Mesmo assim, você pode tomar um cuidado, né, para que essas macros elas não estejam executando scripts maliciosos. Então, uma boa recomendação também é desativar macros caso você não vá utilizá-las, né? Ou executar ou deixar habilitadas somente macros de fontes confiáveis, tá certo? Para vírus, então, é isso. Agora a gente vai aqui para prevenção contra worms, né? Que seriam aqui atualizar os sistemas operacionais e softwares sempre. Então, sempre está com o seu sistema operacional atualizado, né? O Windows, volta e meia, você vê ele que ele dá aquele aviso, né? De que existe uma atualização pendente, então nunca deixe isso para depois, sempre faça as atualizações no momento em que são pedidas, tá? Desativar serviços ou portas desnecessárias. Já havia comentado com vocês também isso, né, pessoal? Portas desnecessárias, portas lógicas abertas desnecessariamente na sua rede, né, elas não devem ficar ali à toa, né, abertas ali para que qualquer um worm, para qualquer um atacante, para qualquer um vírus, ele consiga entrar, utilizar aquela porta lógica ali como acesso à sua rede. Então, se você não estiver usando determinada porta, ela deve estar fechada. Se você não estiver utilizando determinado serviço, ele deve ser desativado para que você tenha aí uma melhor prevenção, né, contra essas pragas virtuais. E por fim aqui, né, pessoal, usar firewalls para bloquear o tráfego suspeito, tá? Então, sempre criar regras mais rígidas, mais duras aí da entrada de dados no seu dispositivo ou na sua rede para tentar ao máximo aí bloquear, né, essas pragas virtuais, esses malwares, os worms, tá certo? Então, nessa aula
A gente vai ficando por aqui, estudamos, aí tivemos um conceito geral, né, do que é um malware, também estudamos mais a fundo ali os vírus de computador e os worms. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando os malwares, os diversos tipos de pragas virtuais, vamos trazer algumas outras aí que também são bem importantes para a sua prova, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!